Olá, tudo bem com você? A paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por mais um dia. Estamos aqui para falar um pouquinho da palavra do Senhor. Quero agradecer a Deus pela tua vida, que tem assistido esses vídeos e tem compartilhado para alcançar outras pessoas. Sei que não é em vão, esse momento que nós tiramos para falar e ouvir um pouco da palavra do Senhor. Eu creio que através desse vídeo o Senhor tem falado ao teu coração, tem manifestado na tua vida, um sentimento de continuar, perseverar, pois este é o propósito de cada vídeo que é lançado neste canal. Eu agradeço a Deus pela tua vida de coração, que Deus continue abençoando você e que você, assim como eu, nós possamos ser propagadores da palavra de Deus. Amém? E hoje nós vamos falar sobre fé. O que é fé? A fé, ela não se limita em crença interna. Ou seja, ela não é algo interno, algo que eu creio, que eu imagino, um sentimento. A fé, ela é uma declaração, não só uma declaração verbal, ela é uma declaração na qual se manifesta em atitudes, em ações concretas. Então, quem tem fé, ela demonstra nas suas atitudes e em suas ações que tem fé. Porque a fé não é algo que fica lá em oculto, que não demonstra nenhuma ação. Não é um sentimento. A fé, ela não é um sentimento. A fé, ela é uma ação. Ela se manifesta. Quem tem fé, ela pode ver, pode ter, essa experiência, porque a fé, ela se manifesta, ela tem que se manifestar. E para dar uma ênfase nesse texto, nesse significado, eu quero trazer de uma forma clara a palavra do Senhor, que está lá em Marcos, capítulo 2, e o versículo 1 em diante. Eu peço que você possa abrir a tua Bíblia, pega lá a tua Bíblia e vamos ler juntos Marcos capítulo 2 e o versículo 1 em diante. Vamos ler? Então bora lá. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. Amém? Esse texto, ele nos exemplifica de uma forma maravilhosa o que é ter fé. Acabamos de ler que Jesus ele tinha entrado novamente em Cafarnaum, estava em Cafarnaum em sua casa, e souberam, a multidão foi até Jesus, porque nós sabemos que aonde Jesus passava, quando alguém sabia que Jesus estava passando ou estava em algum lugar, a multidão, eles se aglomeravam para poder ouvir a palavra do Senhor, para poder ouvir os ensinamentos, para também serem curados, serem tocados por Jesus. Porque o verdadeiro evangelho é isso.
O verdadeiro evangelho, ele atrai multidões, multidões de pessoas sedentas, necessitadas. Nós sabemos que Jesus ele veio para desfazer as obras do mal. E aqueles que estavam oprimidos, aqueles que estavam doentes, cativos, aqueles que precisavam, eles iam até Jesus, porque eles viam que em Jesus tinha verdade, em Jesus tinha vida. Jesus ele curava pessoas, Jesus transformava vidas. E todos aqueles que se aproximavam de Jesus, a maioria, vamos dizer assim, a maioria que se aproximavam de Jesus, eles se aproximavam porque eles precisavam de uma mudança, precisavam de um toque, de uma transformação, de uma cura, de algo para si. E aqui nós vemos no texto que esta casa estava tão lotada que ninguém conseguia entrar, ninguém conseguia sair. E foram, 4 homens levaram até Jesus, estavam tentando levar até Jesus um homem que estava paralítico em uma cama. A Bíblia fala que eles tentaram entrar pela porta, mas não conseguiram. E eles tiveram esta ideia de colocar aquele homem pelo telhado. A única forma de que eles acharam para poder colocar aquele homem na presença do Senhor foi pelo telhado. E a Bíblia fala que eles abrem um buraco no telhado e descem com cordas, aquele paralítico que estava na cama. E a Bíblia fala que Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E nós vemos que a fé daqueles homens era tamanha, a ponto de abrir um buraco no telhado, levar aquele homem, conduzir aquele homem até Jesus. E quando Jesus vê tudo aquilo, vê a fé, vê a atitude daqueles homens para se aproximar de Jesus. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, o versículo 1, fala assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que espera e a prova das coisas que não se vê. Aquele homem, eles estavam com sua fé inabalada. Eles queriam ver e experimentar o sobrenatural. E eles sabiam que Jesus, ele tinha este poder para curar aquele homem. E não foi em vão, eles irem até lá. E a Bíblia nos traz isso, de que nós devemos ter essa atitude, ter essa ação de fé. Não adianta falarmos que confiamos, que acreditamos, que temos fé, se nós não esboçar nenhuma atitude de fé. Porque a Bíblia fala lá em Tiago capítulo 2, o versículo 14, que a fé sem obra ela é morta, ela é inútil. Não adianta você dizer que você tem fé e você não dá um passo sequer. Aqueles homens, eles tinham tanta fé que fez aquele paralítico chegar até Jesus de uma forma ou de outra. Isso que é fé, é ter atitude, é ter ações concretas. E a Bíblia fala ali também em Hebreus capítulo 11, versículo 6, de que, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. E Jesus viu a fé daquele homem, e aquela fé agradou ao Senhor. E aqueles homens levaram o seu objetivo principal era que aquele homem fosse curado da sua paralisia, porque ele era um homem paralítico. E o que Jesus fez de antemão, a primeira coisa que o Senhor fez foi: Filho, perdoados estão os teus pecados.
Muitas das vezes estamos com problemas, com dificuldades, com enfermidades, e nós vamos atrás de Jesus, ou até mesmo conduzimos alguém que está nessa situação, para que Jesus possa curar, que Jesus possa libertar. Mas o que Jesus quer mesmo, primeiro, é perdoar os pecados. Que aquela pessoa ela se reconheça, se arrependa dos seus pecados. Nós sabemos que Jesus, Deus, não é do agrado de Deus, nunca foi do agrado de Deus que o homem padecesse com enfermidade, sofresse. Mas sabemos que tudo isso é consequência do erro, consequência do mal, consequência do pecado. E Jesus ele veio para destruir essas ações e influências do mal sobre o mundo. E este homem, ele estava com essa ação maligna. Ele era um homem paralítico, mas ele era um homem que precisava de perdão, precisava receber o perdão de Deus. E aí Jesus fala: filho, perdoado estão os teus pecados. Mas ali, vamos continuar ali o versículo 6 do capítulo 2 de Marcos. E estava ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoeis sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. E aí nós vimos que os escribas, os fariseus, eles estavam indagando, cochichando entre eles, dizendo: entre quem é este para poder perdoar o pecado? Só Deus pode perdoar o pecado. E aí Jesus, conhecedor dos corações, ele fala: para você saber que o Filho do Homem não tem apenas poder para perdoar pecado, eu digo. Aí ele vira para o paralítico e fala assim: levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus, ele faz duas coisas maravilhosas na vida daquele homem. Jesus, ele perdoa os pecados e Jesus, ele também cura. E eu quero dizer para você que está aí me ouvindo, me assistindo, de que Jesus, ele tem poder para perdoar os seus pecados, para perdoar os nossos pecados e para nos curar de toda enfermidade. Às vezes a enfermidade que estamos vivendo é a causa, por algum erro que nós cometemos, e a enfermidade veio. E o Senhor Jesus Cristo, ele está neste dia dizendo: perdoados estão os teus pecados. Levanta-te, toma a tua cama e anda. E vimos que imediatamente aquele homem ele se levantou, carrega a sua cama e sai pulando e glorificando. E todos se admiraram, todos ficaram admirados e glorificaram a Deus, porque eles nunca viram algo semelhante. E o nosso Deus, ele é um Deus de milagres, é um Deus tremendo. Em Marcos capítulo 9, versículo 23, nós vamos ver outro exemplo. Lá em Marcos 9, nós vamos ver um homem
que tinha o seu filho que há muitos anos, desde a infância, estava possesso por um espírito, e eles tinham levado aquele jovem para ser curado pelos discípulos de Jesus, porém os discípulos não conseguiram. E quando Jesus chega e vê aquele tumulto, Jesus pergunta: o que está acontecendo aqui? E o pai daquele menino chega para Jesus e fala: eu trouxe o meu filho para que os seus discípulos pudessem curar, mas eles não puderam fazer. Se tu puder, se tu podes, cura o meu filho. E aí Jesus fala: se podes? Aí Jesus fala para ele: olha, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Você crê? E ele fala: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Talvez estamos nesse impasse igual este homem, este pai, que por diversas vezes vamos ao culto, vamos na igreja, ou recebemos uma oração, recebemos uma palavra de cura, mas a enfermidade continua, o mal continua, e estamos já desacreditados, estamos oscilando, com a nossa fé oscilando. Nós não temos mais aquela confiança, aquela certeza de que Jesus, ele pode fazer o milagre. E a Bíblia nos deixa bem claro que a fé sem obra ela é morta. E a Bíblia fala também que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, e a prova das coisas que não se vê. E que sem fé é impossível agradar a Deus. E o inimigo tem tirado, roubado, minado a nossa fé, a ponto de nós não agirmos mais. Só falamos, só pensamos, só dizemos que temos fé, que acreditamos, mas nós não temos ações de quem realmente tem fé. Nós não tomamos atitudes para que o milagre, para que a cura, para que a libertação, para que a salvação aconteça na minha vida e na sua vida, na vida daqueles a qual a gente leva a Deus em oração. Onde está a tua fé? Tem se esfriado? Que neste dia nós possamos tomar novamente esta certeza, esta fé e colocar em prática, tomar atitude de quem realmente tem fé. E foi o que aconteceu. Aqueles homens, eles levaram o seu amigo até Jesus. E Jesus viu a fé daqueles homens e curou, perdoou os pecados. Não desista de levar a tua família, não desista de levar o teu ente querido, o teu amigo até Jesus em oração. Continue em oração, continue crendo, porque quando você dobra os seus joelhos, quando você clama ao Senhor, você está demonstrando uma atitude, você está fazendo uma ação concreta de que você realmente tem fé. Não duvide, que muitas das vezes nós nos achegamos a Deus, mas duvidando. E Jesus fala: não duvide. Creia tão somente. E aquele homem ali em Marcos capítulo 9, que eu dei o exemplo, aquele pai, ele já estava com a sua fé oscilante. E aí ele fala: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Se você tem perdido a fé, peça ao Senhor neste momento: me ajuda, Senhor, na minha incredulidade. Tira toda a incredulidade, toda a dúvida, porque na dúvida o Senhor não opera. Deus, ele não opera onde tem dúvida. Ele se alegra quando tem fé. A alegria no Senhor quando ele vê a gente com fé, acreditando que ele pode fazer todas as coisas. Eu gostaria de ler em Isaías 26, o 3 e o 4, não diz assim:
tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Olha só que o Senhor, ele conserva em paz a mente daqueles que confiam nele. Porque confia nele, ele nos conserva em paz. Confia no Senhor perpetuamente, ou seja, sempre, para sempre, porque o Senhor Deus é rocha eterna. Ele é o fundamento, ele é firme até o fim, ele é fiel. Que nós possamos confiar inteiramente no Senhor, porque Ele traz paz ao nosso coração. Assim como Ele trouxe paz e salvação para aquele paralítico, e trouxe paz e salvação para o pai daquele jovem, e para aquele jovem e para toda a sua família. Ele quer trazer paz para o teu coração, paz para a tua mente. Confia no Senhor. Não deixe que a dúvida, não deixe que a incredulidade tome o teu coração. E se você está incrédulo, não acredita, não crê mais, nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor para tirar toda a incredulidade do teu coração, toda dúvida, para que o Senhor possa operar na tua vida, na vida da tua casa, na tua família, na tua vizinhança, nos teus amigos. Ele é poderoso e Ele é fiel. Amém? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, obrigada, Senhor, por esta palavra. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, venha fazer guarida em nossos corações. Pai, obrigada, Senhor, por esse dia maravilhoso. Obrigada, Senhor, por esse dia maravilhoso. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra ela nos traz vida e sabedoria. Pai, toma este coração, toma esta vida, Senhor. Tira toda a incredulidade, tira toda, Senhor, dúvida. Pai, aumenta-nos a nossa fé. Pai, tira toda a incerteza. Pai, eu te peço neste momento, Senhor, este coração que anda duvidoso, este coração que anda, Senhor, em vários pensamentos, cocheando em vários pensamentos, não consegue mais pôr em prática a fé verdadeira, porque a fé verdadeira, ela não se limita à crença, Senhor. Ela não se limita apenas em verbalizar, em ação verbal, mas em ações concretas, em atitudes. Assim como estes homens, ó Pai, levaram o paralítico até Jesus, e para que o Senhor pudesse curar. E o Senhor viu a fé deles, e o Senhor perdoou, e o Senhor curou também. Que o Senhor possa, Pai, nos ajudar, Senhor, e aumentar, Senhor, a nossa fé. Que nós possamos confiar inteiramente em Ti, perpetuamente confiar em Ti, para que nós venhamos ter paz em Ti, Senhor. Te louvo e te agradeço, Senhor, por mais um dia, Senhor, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, um grande abraço e até a próxima. Que o Senhor Jesus Cristo continue te abençoando. Compartilhe essa palavra para o teu próximo. Amém?